Então, deputado Rodrigo Amorim, autor. Bem-vindo, amigo. Presidente, obrigado em primeiro lugar, obrigado pelo carinho e carinho também dos demais membros da CCJ. Antes de iniciar a sessão aqui, a gente estava... Você não ouviu a minha declaração antes, hein? Você não prestou atenção na minha declaração, Vossa Excelência. Mas imagino que deve ter sido. Meu coração sentiu. Então, a gente estava até... Eu falei aqui quem era o meu prefeito, por isso que eu falei. Você não me ouviu. Eu estava aqui, agradeço a deferência de Vossa Excelência. Então, eu, de fato, vejo muita qualidade nos membros da CCJ. Tenho dito isso e me permito, de forma muito rápida, para fazer esse preâmbulo. Não é uma crítica aos demais deputados da Assembleia Legislativa, mas nesse 1 ano e meio de experiência, eu percebo de forma muito clara e objetiva que grande parte, para não dizer a totalidade das matérias discutidas na Assembleia e que geram um impacto efetivo na vida dos cidadãos fluminenses, eles partem de um grupo muito pequeno de deputados, que tem um perfil de atuação, e fico muito feliz de que todos os membros da CCJ, na totalidade, independente do viés ideológico, a gente estava brincando aqui com a Mônica Francisco, uma deputada, obviamente, de um partido com viés ideológico totalmente diferente do meu, mas é uma das deputadas que eu mais respeito nessa casa, e junto com a deputada Dani Monteiro também, tenho um profundo respeito. O deputado Luiz Paulo é um ícone, uma referência em tudo que eu proponho na Assembleia, sempre discuto de peso, sempre discuto anteriormente com o deputado Luiz Paulo. Então, eu fico muito satisfeito desse tipo de discussão dentro da CCJ, durante o período da pandemia, que a CCJ tem se reinventado, e aí faço minhas as suas palavras, deputado Mink. É fundamental que a CCJ tenha esse tipo de discussão antes de submissão ao plenário. Porque o que tem acontecido é as matérias terem ido para o plenário de forma assodada, e aí o parecer fica prejudicado, quando, na verdade, os impactos, se já existe alguma legislação anterior, ela é sempre discutida no âmbito da CCJ. Então, parabenizar o trabalho. Rasgações de seda à parte, esse projeto em especial, ele surgiu inicialmente quando fui procurado pela Amacerva, que é a Associação dos Produtores Microcervejeiros do Estado do Rio de Janeiro, cuja presidente, a Mariana Boinardi, ela tem uma atuação muito forte, está sempre presente na LERJ, em todas as discussões que envolvem o setor. A partir daí, o deputado Alexandre Knoploch, que é coautor desse projeto original dos cervejeiros, na verdade, esse projeto, eu vou dar um número aqui agora, inclusive acho que ele não foi na CCJ, apesar de ser um projeto anterior. É o projeto 2606, deputado Márcio Pacheco, de 2020. Ele foi feita uma frente parlamentar, mais de 15 deputados debateram o tema e apresentaram um projeto no âmbito das microcervejarias. Na sequência, o deputado Alexandre Knoploch, ele traz a demanda, tem uma forte atuação na região serrana, o deputado Alexandre Knoploch, e traz a demanda também de um setor produtivo que é igual ao microcervejeiro, que é a cachaçaria artesanal. O deputado Valdec tem razão. De fato, o Rio de Janeiro já tem um símbolo, um glamour da cachaça artesanal do Rio de Janeiro na região serrana do estado, na região de Paraty e outras regiões. Então, o deputado Luiz Paulo, sempre que se trata de tributação, merece total atenção e tem de fato, razão, sob o ponto de vista da gente criar efetivamente aí uma discussão saudável, porque também sou contrário a esse modelo de substituição tributária, que, na verdade, é uma covardia, sobretudo com a pequena e média empresa, com a pequena e média indústria. E aí eu faço aqui as palavras do deputado Valdec, que poderíamos criar uma prerrogativa aí para aqueles produtos que têm a característica de serem produtos genuinamente fluminenses, como no caso das microcervejas, como da cervejaria artesanal, no caso das cachaças e outras tantas. Eu vou dar alguns números relacionados à microcervejaria, por exemplo, que não é o projeto em pauta, mas que é o mesmo texto, que, por exemplo, a cada 20 mil litros de bebida, e isso não é nada, é um volume muito pequeno, são gerados 6 empregos diretos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já ocupa, em que pese todo o marketing atinente aos produtos de São Paulo, mas o Rio de Janeiro ocupa o primeiro lugar na produção nacional. E não é só isso. Um produto como as cervejas artesanais, eles influenciam o turismo,
haja vista que tem eventos por vários municípios do Rio de Janeiro específicos disso. Nós temos um evento na região serrana, mais precisamente em Petrópolis, nos moldes do evento realizado na Alemanha, que é o maior evento do Brasil, só perdendo para Blumenau, e, na verdade, o maior em cerveja artesanal e não em cerveja de grande porte. Então, fomenta não só o setor produtivo como um todo, a geração de empregos, mas o turismo, no momento que o Rio de Janeiro precisa se reinventar e partir para outros modelos de matizes de desenvolvimento econômico além do petróleo. Então, é uma discussão que, de fato, ela é muito salutar, é bem-vinda. No caso especial da microcervejaria, ela foi feita com base num estudo contratado de uma consultoria de grande porte, que gerou ali o impacto, fez a demonstração de impacto, que, na verdade, se aprovarmos esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, ele aumenta a receita, porque não se trata de isenção tributária, apenas de mudar a modalidade de tributação para depois, ao final da cadeia produtiva e não no início, o que gera uma grande covardia ao pequeno, que tem que antecipar os custos, faz o produto do Rio de Janeiro ficar muito caro, com pouca competitividade no cenário nacional, agravado ainda o fato que o nosso frete, pelo volume de roubos de carga, é muito alto, as nossas estradas são de péssima qualidade. Então, é uma atenção especial que a gente precisa se debruçar e ter efetivamente num setor produtivo fundamental para o Rio de Janeiro, que não se resume só à bebida, como bem disse o deputado Knoploch. A gente tem aqui, para os que não sabem, o segundo maior produção do país de avicultores. Nós produzimos carne e ovos de frango, o segundo produção nacional, mais ou menos concentrada ali na região de São José do Vale do Rio Preto, Areal, Petrópolis. O valor da carga é um absurdo, o nosso ICMS é um absurdo e torna o produto absolutamente sem competição no mercado nacional. Sem contar ainda que a gente não produz grão, então a gente tem que importar o alimento para os frangos, paga um ICMS altíssimo, trafegam numa estrada horrorosa, que as estradas vicinais, as RJs, são terríveis. E então, assim, a gente afronta a cadeia produtiva em tempo inteiro. O Rio de Janeiro continua sendo um ambiente absolutamente hostil para o empreendedor, para a pequena empresa, para o pequeno produtor, e a gente precisa, mesmo que seja em médio a longo prazo, mas começar a dar elementos aqui por parte da legislação estadual, da nossa tarefa, da nossa força, em tentar criar um ambiente menos burocrático, menos hostil e seja mais propício ao pequeno e médio produtor. Deputado Rodrigo Amorim, ressalvada aqui uma parte? Claro, deputado. Não, porque Vossa Excelência ressaltou a questão da produção de cachaça e a produção de cerveja, que embora a cerveja não esteja nesse projeto, mas é um exemplo importante, e acabou na sua discussão não incluindo o que está no projeto, a questão da produção do leite. Os números são impressionantes. Eu acabei conferindo aqui na justificativa e, de fato, o que eu falei bate com os números que vocês colocaram aqui. A produção o consumo de cerca de 3 bilhões de litros por ano, dos quais apenas 500 milhões de litros produzidos no Rio de Janeiro. Então, nós temos 2,5 bilhões de litros de leite consumido no Rio de Janeiro, proveniente de outros estados da federação. Uma parte muito maior poderia ser produzida no estado. Eu queria só acrescentar esse elemento em relação à produção do leite, que é também um dado gritante, que digamos, fundamenta a relevância do projeto. Antes de passar a palavra ao deputado Knoploch, deputado Márcio Pacheco. Eu pedi a questão de uma parte. Sim, deputado Luiz Paulo. Só para uma informação que talvez seja pertinente para a fala de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo. No projeto original, como eu disse anteriormente, esse projeto em que eu sou coautor com o deputado Alexandre Knoploch, ele surgiu de um primeiro projeto, que é o projeto das microcervejarias. É o mesmo teor, deputado Valdec, é o mesmo projeto, basicamente. Só que naquela ocasião da microcervejaria, eu apresentei um outro projeto de lei em paralelo, que cria o selo de produto fluminense das microcervejarias. Talvez se nós avançássemos nessa linha, que já existe em vários países do mundo, se a gente pegar a Itália, por exemplo, que é pioneira nesse tipo de instrumento jurídico, a Itália ela cria ali, a gente já viu vários vinhos, queijos italianos que tem o título DOC, que é a denominação de origem controlada, de origem do produto. Talvez se a gente saia na vanguarda e crie esse tipo de selo para produtos genuinamente fluminenses, a gente possa aplicar essa exceção à regra e mudar a modalidade de tributação. Talvez uma discussão para a CCJ encarar, mas eu trago aqui à baila o projeto de lei, que é o projeto de lei 2605,
que é o que cria o selo de produto fluminense, de origem.